Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nas últimas semanas da campanha eleitoral, a pergunta que se fazia em milhões de casas brasileiras, depois dos telejornais, não era quem vai ganhar, e sim quem matou Saulo. O grande enigma da telenovela Passione, no ar há 7 meses, ultrapassou as eleições e ainda está em cartaz. O Brasil não inventou a telenovela. Ela é filha das rádios novelas, ambas herdeiras das revistas de fotonovelas, todas descendentes dos romances em folhetim que no século XIX tornaram célebres escritores do porte de Balzac, Dickens e Dostoiévski. Todas têm como ancestrais as tragédias gregas e o seu formidável acervo de incestos, vinganças, doidas ambições e paixões desvairadas. Na TV americana, as novelas eram chamadas de soap operas, geralmente patrocinadas por sabonetes, daí o nome, que duravam anos. As nossas são mais curtas. Mas a nossa contribuição não pode ser minimizada. Trouxemos ao gênero o esmero do cinema, com superproduções às vezes gravadas no exterior, e acrescentamos as técnicas de marketing que permitem desenvolver as tramas de acordo com o gosto da audiência. E oferecemos horários nobres, nobilíssimos, pouco antes ou durante o jantar, quando a família se reúne. E, em vez de conversar sobre os seus problemas, a família discute as emoções trazidas pela telinha. Hoje temos 10 telenovelas inéditas correndo simultaneamente em 4 redes abertas, além de algumas outras reprisadas em canais abertos e por assinatura. É uma indústria com dimensões hollywoodianas, servindo de veículo para grandes anunciantes, movimentando riquezas e trazendo grandes lucros do exterior. Com enredos geralmente empurrados por crimes e com personagens criados basicamente para produzir surpresas e reviravoltas, as telenovelas são iguais no conjunto, mas surpreendentes quando acompanhadas no dia a dia. Graças às simplificações da dramaturgia e da realidade, quando chegam ao clímax, conseguem manter ligados praticamente a totalidade dos televisores. Mudam os hábitos e rotinas dos telespectadores e até influem na pauta nacional, graças à intensa exposição na mídia impressa. Fenômeno mediático, controverso, tema obrigatório do Observatório da Imprensa. O roteiro bem feito, a trama bem enredada e o suspense instigante. Com estes elementos, a novela brasileira prende o espectador na telinha dia após dia. O gênero conquistou o Brasil e roda o mundo. Em 60 anos a serem comemorados em 2011, o nosso folhetim continua fascinando espectadores de diferentes idades, estilos de vida e de diversos níveis econômicos ou culturais. Nossas novelas bem que podem ser consideradas um retrato do país. Você é uma cachorra, minha filha. Ela é o programa, certamente, de maior sucesso da televisão, excetuando-se os acontecimentos extraordinários, eventos, né? E ela tem ela não tem a grande audiência que tinha antes, porque isso tudo diluiu-se em outras mídias, né? Isso tudo, claro que diminui muito o impacto da novela no ar no momento em que ela é exibida. A novela é o produto cultural popular brasileiro mais importante. Não existe nada que possa competir. Porque mesmo com essa diminuição da audiência, você vê, são 40, 50 milhões de pessoas diariamente que veem a novela. Já teve 70 milhões. Agora são 40, 45, 50. Que livro teve essa edição? Que disco teve isso? Que filme atingiu isso? A telenovela faz sucesso na Argentina, no México, em outros países sul-americanos, mas também na China, em Portugal. Em Portugal faz muito sucesso a telenovela, não é apenas no Brasil, né? Por isso que a televisão pode exportar telenovela. Ela é
a narrativa em estado bruto. Não tem nada que apele mais à consciência do que a contação de histórias. Contar histórias. Portanto, foi assim com o folhetim, que é o precursor da telenovela, foi o folhetim jornal. O folhetim era tão atraente, que Théophile Gautier, no século XIX, disse que tinha doente que adiava a própria morte para não perder o último capítulo do folhetim chamado Os Mistérios de Paris. A telenovela vem da radionovela, um grande êxito no México, o dramalhão cubano, faz parte da nossa cultura de continente sul-americano, o que, por sua vez, vem da publicação de histórias de ficção nos jornais antes da invenção do rádio. No Brasil, no entanto, esse modelo encontrou uma renovação que não aconteceu em outros países, mais na telenovela do que propriamente na radionovela. Desde 1951, com a pioneira Sua Vida Me Pertence, produzida pela TV Tupi, mais de 700 novelas já foram ao ar em 14 emissoras. O primeiro folhetim diário em videotape foi 25499 Ocupado e consagrou o par romântico Tarcísio Meira e Glória Menezes. Mas o sucesso de público veio mesmo em 65 com a história de Albertinho Limonta em O Direito de Nascer, da TV Excelsior, adaptação de uma radionovela cubana que ficou famosa nas ondas da Rádio Nacional. Ela foi inaugurada em setembro de 1950 e eu entrei para a televisão em março de 51. Quer dizer, quando eu entrei para a televisão, ela tinha 6 meses. Eu mesmo vinha ter televisão na minha casa 2, 3 anos depois que eu trabalhava na televisão. Eram poucos aparelhos, era preto e branco, a imagem não era boa, não é? Mas havia uma grande curiosidade. Na década de 60, a Rede Globo entra no mercado. Com ela, as telenovelas se modificaram. Em princípio, as tramas latinas adaptadas do rádio ganharam espaço. Mas logo depois, Janete Claire é contratada e toma conta do gênero e da televisão. Ela conquista o público com Irmãos Coragem, uma das maiores novelas da TV, com mais de 1 ano de duração. Considerada como mestre na arte de escrever folhetins, a escritora comparava a novela com um novelo de lã que vai se desenrolando aos poucos. Quanto melhor a trama, mais enredado ficava o espectador. O gênero ficou completo com a criatividade e a imaginação de Dias Gomes. O casal marcou época em uma dobradinha competente que dividia o horário noturno e uma legião de fãs. Você só está brigando por esse aeroporto que vai valorizar suas terras. Estão dizendo uma coisa dessa? Ah, meu Deus do céu, mas que gente mais ingrata! A aceitação fez com que surgissem novas faixas de horário. No princípio, a faixa das 6 da tarde foi dedicada a histórias clássicas. Escrava Isaura, com Lucélia Santos, foi exportada para mais de 80 países. O sofrimento da escrava branca é lembrado até hoje. Assim como Sim a Moça, outro marco do horário que prendeu o público. Eu acho que existe o hábito, evidente, né? Que eu não chamo de vício, é o hábito. Por isso que alguns canais de televisão, como a TV Globo, onde eu trabalho, não mudam a programação diante de qualquer evento. Existe o hábito. Quem gosta de novela sabe, no caso da TV Globo, que às 6 vai ver a novela das 6, que às 7 vai ver a novela das 7 e que, extraordinariamente, às 9 vai ver a novela das 8, né? Então as pessoas já sabem isso, gostam, mesmo que não gostem, assistem. Há quem não goste e assiste até para não gostar. Por ser uma obra aberta, o público pode influenciar e modificar a trama e o destino dos personagens. Mas em mais de meio século, as telenovelas também ditaram modas, modificaram comportamentos e documentaram a história do Brasil recente. Político corrupto mamando mais do que nunca. Desemprego, violência, fome. Antes de mais nada, eu sou mãe, Pedro. Você é pai. A novela realmente tem uma grande influência em comportamento, no caso do Brasil, mas é sempre uma coisa extremamente provisória. Não é uma coisa que dura muito tempo. É uma coisa que dita alguns hábitos,
a moda, as pessoas seguem o comportamento de personagens de novela, se deixam influenciar por isso, mas se dilui depois, né? Uma novela come a outra, né? As novelas têm sim uma influência no comportamento, mas não de maneira linear. Não é que o autor da novela resolve fazer os personagens começarem a usar camiseta alaranjada e no dia seguinte o Brasil inteiro está usando camiseta alaranjada. Não é assim que funciona. Elas absorvem elementos diversos do dia a dia brasileiro, que vem da política, dos hábitos privados, das opções sexuais, dessa questão da dependência química, e disso se constroem situações fictícias que dialogam muito de perto com a vida nacional. A Rede Globo consolidou a teledramaturgia nacional, mas as outras emissoras também conseguiram boas audiências com produtos bem realizados. É o caso da Manchete, com Pantanal, de Benedito Rui Barbosa. Atualmente, a Rede Record tem realizado grandes investimentos na produção de telenovelas. O núcleo foi ampliado e ganhou espaço na grade da emissora com temas mais próximos da realidade nacional. Qual é meu julgamento na definição da novela? Saturada, quer dizer que a fórmula pode estar prestes para mudar. Porque todos os elementos já foram, de certo modo, experimentados ali, mas eu acho que não muda exatamente por isso. Porque a saturação é bem recebida também. Ou seja, é a descomplicação. É a falta, é o nível zero de informação, e quando você tem um nível zero de informação, você pode se divertir exatamente com esse nível zero. É isso que, para o intelectual, às vezes é difícil entender, que ele espera que o público se eleve, queira complicação, e o público quer mais, é o seguinte, é que não lhe encha o saco. O folhetim sempre foi bem recebido pela audiência por entreter o telespectador em doses homeopáticas. E tudo indica que ainda tem fôlego para muitos anos. Ele obedece ao mesmo princípio que tornava atraente ler Dostoiévski pelos jornais antigamente. O que interessa sempre está no capítulo seguinte. Acho que os roteiros são, às vezes, muito inteligentes. São bons roteiros. Acho que um autor é muito difícil manter no ar aquela trama, aquela história, de modo que, para mim, a telenovela, e eu disse isso na Academia Brasileira há pouco tempo, é plenamente literatura. Eu não concordo com quem diz que a telenovela não é literatura. É literatura. Porque é narração, é narratividade. Ela não precisa do papel, a literatura, para exercer. Agora, se é boa ou má literatura, eu diria que ele é uma literatura para grande consumo, para grande público, como tem muita literatura escrita assim também. A novela não ocupa um vazio deixado pela falta de teatro, pela falta de literatura. Antes, o contrário. Ela é uma possibilidade de ingresso nessas outras linguagens, até para o mercado. Atores de novela que são assalariados aí, fazendo novela 8 horas por dia, passam a fazer teatro, depois passam a fazer cinema. É um pouco primário e pode ser um pouco preconceituoso a gente dizer que as pessoas não apreciam o teatro de boa qualidade, sabe-se lá o que é isso, porque vem muita novela. Essa é a nossa história cultural, essa é a formação do brasileiro, e muitas coisas boas saíram daí. O raciocínio que vai nos levar a pensar que haveria mais teatro se houvesse menos novela é muito traiçoeiro, é perigoso e pode conduzir a alguns desastres autoritários.